2023 será especial para os jogos de terror. Em um ano que o mercado de lançamentos volta a aquecer, depois de um fraco período por conta da pandemia, teremos o retorno de franquias consagradas. Embora boa parte dos novos títulos sejam nomes de peso, remakes não são uma novidade na indústria do entretenimento. O cinema vem fazendo isso há um bom tempo, mas por ser uma mídia centenária, não passa a forte sensação de que só estão relançando coisa antiga com cara nova. Ao contrário do que dizem, que jogos de terror estão sendo revividos, na verdade eles sempre estiveram entre nós, satisfazendo o público mais fiel. O lançamento de grandes blockbusters como Resident Evil, Silent Hill e Dead Space saem do nicho e furam a bolha de outros gêneros, levando o equívoco de que o terror está renascendo. Mas você conhece a história do terror? Ou melhor, conhece o caminho que o terror trilhou até chegar aqui? Então fica com a gente, porque nesta série veremos uma breve história do terror, os principais jogos, as polêmicas do gênero nos videogames e os mestres por trás dos jogos que se tornaram clássicos. Fato é que o terror sempre esteve presente em nossa evolução cultural, fossem em lições ou apenas para o entretenimento. Há muito tempo o ser humano conta esse tipo de história. Seus mitos, ensinamentos e tradições são passados através de narrativas que nos fascinam ou atiçam nossa curiosidade desde os tempos mais remotos. Mas foi no século XVIII que o terror ganhou seu devido lugar na literatura, com o romance gótico O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, considerado por muitos como o primeiro horror gótico da história. Anos mais tarde inspirou grandes autores. Com seus cavaleiros, vilões, donzelas injustiçadas, corredores assombrados e coisas que esbarram na noite, é o padrinho espiritual de Frankenstein e Drácula, as tábuas rangentes de Edgar Allan Poe e as escadas móveis e retratos ambulantes de Hogwarts de Harry Potter, afirma Maeve Kennedy, escritora do inglês The Guardian. Já no século XIX, a literatura de terror ganha grandes clássicos: Frankenstein, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, O Médico e o Monstro, O Homem Invisível e Os Eternos Contos de Edgar Allan Poe. Este período foi um momento muito frutífero para o gênero, e esta lista é só um pequeno exemplo. O século XIX foi uma época tão rica que viu em seus anos finais algo que mudaria a história do terror para sempre. Em 1895, o primeiro filme de terror é exibido, The Execution of Mary Stuart. Com menos de 20 segundos, esta cena já faz uso de cortes, montagem e efeitos práticos de forma inventiva. Já no ano seguinte, uma obra mais elaborada ganha as telas, A Casa do Diabo, de Georges Méliès, com duração de 3 minutos. Mas é na década de 20, após a Primeira Guerra, que o cinema encontra o seu caminho comercial com 3 obras alemãs: O Gabinete do Dr. Caligari, O Golem e Nosferatu. Estas obras criativas e audaciosas para a época trouxeram para as telas o expressionismo alemão, influência que até os dias de hoje são vistas em muitas obras do terror. No século XX, o terror cresce como uma árvore em solo fértil, regado a muita imaginação, criatividade e ousadia. Seus frutos caem em todos os tipos de mídias de entretenimento, gerando os mais diversos subgêneros do terror. Neste período, temos a ascensão das revistas pulp norte-americanas, que, embora tivessem suas primeiras publicações em 1896, foram ver a sua era de ouro a partir de 1920. Nesta época, surge uma revista pulp essencial para o terror e ficção científica, a Weird Tales, responsável por nomes muito importantes para a cultura pop até hoje. Robert E. Howard, autor de Conan e pai do gênero Espada e Feitiçaria; Isaac Asimov, mestre da ficção científica, autor de Eu, Robô e a trilogia da Fundação; e H.P. Lovecraft, criador do atualmente popular horror cósmico. A influência de Lovecraft na ficção de terror é tão grande que até hoje temos inúmeros filmes, séries, livros, quadrinhos e jogos influenciados, direto ou indiretamente, por suas obras. Enquanto Lovecraft construía um subgênero de terror que viria a tirar a literatura de horror dos trilhos góticos e jogá-la no desconhecido, o cinema dava vida aos grandes clássicos. Na década de 30, um universo cinematográfico surgia com as obras de terror adoradas pelo público. Chegavam então no cinema os monstros da Universal, produzidos pela Universal Studios: Drácula, Frankenstein, A Múmia, O Homem Invisível e o Lobisomem. Em 1950, o terror chega aos quadrinhos, com as primeiras publicações da EC Comics. O sucesso é absoluto.
O êxito é tão grande que chega a preocupar outras grandes editoras que fundam a Associação Americana de Revistas em Quadrinhos, Comic Code Authority, e censuram a EC Comics, que não aguenta o baque, fazendo a sua última publicação de terror 5 anos depois, e praticamente desaparece. Então, em 1964, é publicada a primeira revista Creep, da Warren Publishing. Impressa em formato magazine, não precisava do selo da Associação Americana de Quadrinhos para ir às bancas. O sucesso da Warren Publishing é gigantesco, tanto que a leva a publicar novas revistas para suprir a demanda. Isso faz com que o restante do mercado, ao invés de censurar as HQs de terror, também corresse atrás das suas próprias publicações. Daí em diante, enquanto o terror crescia nas HQs, outras mídias como livros e cinema passavam a trilhar caminhos de renovação. Os grandes clássicos adaptados na década de 30 pela Universal, em 60 passam a ganhar remakes pela Hammer Films. No cinema, diretores roteiristas como Alfred Hitchcock, Dario Argento, John Carpenter, Roman Polanski, Tobe Hooper, Wes Craven e tantos outros são responsáveis por grandes obras que firmaram bases para os diversos subgêneros do terror. Nos livros, escritores como o mestre do terror Stephen King veio acompanhado de outros grandes autores do terror moderno: Anne Rice, Clive Barker, Shirley Jackson, Thomas Harris, Robert Bloch e Richard Matheson com sua obra Eu Sou a Lenda. Em 1968, Jorge Romero se inspira no livro de Matheson para criar o seu próprio terror apocalíptico. Adaptando a obra, substituiu os vampiros conscientes e inteligentes por mortos-vivos, lentos e demonstrando pouca inteligência, criando assim as bases para os zumbis modernos e tudo relacionado a eles que conhecemos hoje. Assim como o final do século XIX, no século XX o terror encontra uma nova mídia de entretenimento: os videogames. A influência da criação de Jorge Romero foi tão forte para este final de época que uma das franquias de zumbis mais bem-sucedidas dos videogames já possuía em 1999 3 grandes títulos: Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3. O terror nos videogames já chegou com tudo, e ainda nos anos 90 trouxe títulos como Parasite Evil, Silent Hill, Alone in the Dark, System Shock, Quake e muitos outros jogos clássicos e polêmicos que fecharam o século do terror com chave de ouro. Como esse tipo de arte que nos causa medo, repulsa, ansiedade e tantos outros sentimentos nos atrai? Elizabeth Barrett sugere em seu artigo Horror Factor o seguinte: velha reação de lutar ou fugir da nossa herança evolutiva já desempenhou um papel importante na vida de todo ser humano. Nossos ancestrais viveram e morreram por ela. Então, alguém inventou o fascinante jogo da civilização e as coisas começaram a se acalmar. Começamos a ficar inquietos, a sentir falta de algo. A emoção de viver no limite, a tensão entre o caçador e a caça. Então contamos histórias um para os outros durante as longas e escuras noites. Esta busca pela tensão é algo que encontramos em diversas tentativas de explicar por que somos atraídos pelo terror. Muitos pesquisadores afirmam que isso é diretamente ligado à produção hormonal que as sensações do terror causam em nós. Ao acumularmos uma certa quantidade de tensão pela ação ou ansiedade pelo suspense e logo em seguida a liberarmos quando tudo passa ou previamente se resolve, produzimos hormônios responsáveis pela sensação de prazer por estarmos seguros ou por passarmos por aquela experiência ilesos. Um outro aspecto que também é levado em consideração nesta busca pela explicação é a curiosidade mórbida. Estamos evolutivamente pré-programados para prestar atenção ao que é horrível, mas também para sentir empatia. A curiosidade mórbida serve de vigilância protetora. Nos sintonizamos com coisas que nos podem prejudicar para que possamos evitá-las. Marisa Harrison, psicóloga evolutiva da Universidade Estadual da Pensilvânia. Já o mestre do terror, Stephen King, em Dança Macabra de 1981, diz que nós inventamos horrores para nos ajudar a suportar horrores verdadeiros. Contando com a infinita criatividade do ser humano, nos apoderamos dos elementos mais polêmicos e destrutivos e tentamos transformá-los em ferramentas para desmantelar esses mesmos elementos. O pesquisador brasileiro e especialista em horror, Carlos Primati, vê também no terror um poder de identificação. Uma coisa que a gente aprende quando adulto é que o mundo é ruim e que as pessoas não são boas, né? Você não vive num mundo ideal, você vive num mundo
com muitos problemas. Vai desde desigualdade social até fome, guerra, pessoas abandonadas. Então o terror é uma maneira de você lidar com essas coisas indiretamente. Então você pode assistir uma comédia romântica de zumbi e que aquilo é uma metáfora, até clara demais, sobre relacionamentos abusivos ou problemas de vivência dentro de casa, intolerância. É muito mais fácil você pegar alguém que é gay, lésbica, bissexual ou transexual, seja lá o que for, e quando assistir um filme de terror, ela vai se identificar com o monstro. Vai se identificar com o monstro porque ele geralmente é tratado como uma figura que ninguém tolera, ninguém aceita, que não faz parte da sociedade. Então eu vejo o cinema de terror, sim, como algo poderoso. The walls around are bare. Os videogames, assim como o cinema, utilizam de diversos recursos para gerar este medo. Som, iluminação, ambiente e personagens cativantes que nos levam a se importar com eles. Diferente dos filmes, onde o espectador vê a trama se desenrolar quase que como um cúmplice, nos videogames o jogador é responsável por fazer a história acontecer. Ele é a mente do personagem que está em perigo, quem o guiará para o desconhecido. Mas esta autonomia essencial dos videogames nos bons jogos de terror vem em perfeita harmonia com a sensação de perigo. Poucos recursos, meios de defesa e visão limitada, barulhos que ocorrem longe dos olhos do jogador, fazendo com que ele entre em um estado de antecipação, esperando por algo que talvez nunca aconteça. A história dos jogos de terror é rica, não só em quantidade, mas principalmente em qualidade. O terror trilhou um caminho muito longo até chegar a esta mídia interativa chamada videogame. E quando chegou, não deixou de ser inventiva e extremamente criativa. Aprendeu a usar limitações técnicas ao seu favor, criando aspectos inesquecíveis que mais tarde viriam a se tornar regra entre as demais produções. Também criou histórias memoráveis, com textos profundos que geram discussões até hoje sobre os seus possíveis significados. Este é o caminho do terror até aqui. E no próximo bloco, continuaremos com a história do terror nos videogames, onde acompanharemos as principais obras desde o primeiro jogo de terror lançado em 1972 até 2023. Muito obrigado por assistir até aqui, e se gostou deixa o like e se inscreve no canal, assim você vai fazer parte da nossa comunidade e não vai perder nenhum novo episódio. Te vejo em breve, até mais!